Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder e eu vim agora para o último conteúdo de função do segundo grau, que é máximos e mínimos na parábola, e vocês erram direto isso. Olha só, uma parábola, ela pode ser sorrindo, quando o meu A é positivo, não é isso? Ou ela pode ser triste, quando o meu A é negativo, suave, tá? E aí, essa parábola tem uma simetria, né? Por isso que eu desenho aqui o eixo de simetria em verde, né? Ela desce até um ponto mais baixo possível e sobe, ou ela sobe até o ponto mais alto possível e desce. Esse ponto pode ser um ponto de máximo, ou ele pode ser um ponto de mínimo. E aí eu te pergunto, quando eu quero o máximo, eu quero quem? E quando eu quero o Y, eu quero quem? Essa é uma pergunta que todo mundo responde errado. Preste atenção, cara. Eu falei que ele é ponto. Se ele é um ponto, ele tem que ter uma abscissa e uma ordenada. O ponto, ele tem um X do vértice e o Y do vértice ao mesmo tempo. Que isso, Conder? Então, peraí. Ambos podem ser máximos ou mínimos. Quem determina se o ponto é máximo ou mínimo, galera, é o A. Se meu A é negativo, eu tenho um ponto de máximo. Se meu A é positivo, eu tenho um ponto de mínimo. Ih, Conder, então babou, eu já não sei qual a diferença. Eu sei que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a e que a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas quando que eu aplico eles? É fácil, filho. É fácil. Olha para mim. Toda vez que ele quiser o cara da questão, é o y do vértice, ele é o cara da questão. Toda vez que você quiser alguma coisa, para que a outra seja máxima ou mínima, é esse cara aqui, algo para outro ser máximo barra mínimo. Conder, não entendi. Vamos lá. Eu vou criar uma função que vai dar o meu peso ao longo das semanas. Não precisa nem escrever a função, é só entendimento. Qual é o meu peso mínimo? Eu quero o cara mínimo. É o y do vértice. Quantas semanas eu tenho que fazer de dieta para que o meu peso seja mínimo? Eu não quero saber o cara mínimo, eu quero saber as semanas para que o meu cara lá seja mínimo. É o x. Quantas peças eu tenho que vender para que o meu lucro seja máximo? Eu quero peças para que a outra coisa seja x. Qual é o lucro máximo? Y. Foi? Ficou claro isso? Quanto deve medir o lado da cerca para a área ser máxima? Eu quero o lado, x. Qual é a área máxima? É o y. Então, ser máximo e mínimo não diferencia. Os dois são. O que diferencia é a pergunta, tá? Agora se liga na parada. Um posto de combustível, olha só, questão do Enem 2009, tá? Olha aqui. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu o quê? Para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos mais 100 litros. Por exemplo, no dia que o preço do álcool foi 48, ele vendeu 10.200. Ele tirou 2 centavos, aumentou 200 litros, porque 100 mais 100. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro, e o valor V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então qual a expressão que relaciona o valor recebido com X descontos? Caraca, olha só, esse tipo de questão é clássico, ela é bem velha, 2009, só que ela cai até hoje se desdobrando, que é o que eu vou fazer. Olha aqui. Esse tipo de questão que ele fala de desconto e quer saber o máximo, o mínimo, é o seguinte. O valor em X, o valor total que ele arrecada, pensa comigo. Se ele vende tantos litros a tantos reais, o total que ele arrecada é o produto disso. Então eu vou ter o produto sempre de dois parênteses. Foi? Esse cara aqui vai ser o parênteses do dinheiro e esse cara aqui vai ser o parênteses do litro. Tá? Show? Podia ser o número de pessoas que pagam os ingressos, tanto faz. Ele vende a R$ 1,50 cada litro, 1,5, e vende 10 mil litros. Maneiro.
Cada 1 centavo que ele dá de desconto, 0,01, ele aumenta aqui em 100 litros. Maneiro, Conder, maneiro. E aí, Conder? E aí, que eu não sei quantos centavos ele vai dar de desconto. Então, vou falar que ele vai dar X centavos de desconto. X vezes 1 centavo de desconto. Então, ele vai aumentar 100 litros X vezes. O que ele queria nessa questão é que tu fizesse a distributiva. Vamos fazer aqui, porque é um passo aqui maneiro. 1,5 vezes 10 mil, você vai dar 15 mil. 1,5 vezes 100 vai dar mais 150x. Aí você vai fazer agora a distribuída do segundo termo. Você vai ter aí, come duas casas decimais, menos 100x, menos x ao quadrado, suave, e arruma a casa. Você vai ter aí Vx igual a 15 mil, mais 50x, menos x ao quadrado. Aí o gabarito dessa questão, mais 50x, letra D de dado, suave. Mas eu vou me desdobrar agora. Vamos supor que essa questão fosse repetida no Enem de 2020, agora desse ano, e que ele não para aí não, ele quer saber o seguinte: quanto deve custar o litro de gasolina para que a venda seja máxima? Eu quero saber o preço da gasolina para que a venda seja máxima. Eu quero quem do vértice? O X. Aí, se eu quisesse saber o valor máximo, era o Y. Vamos fazer o X do vértice, então? Quanto deve custar? Olha aqui, ó. Quanto custará o litro da gasolina para a arrecadação ser máxima? Vamos lá. É o X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Menos 50. Cuidado, cara. O A não é sempre que está na frente, não. O cara que multiplica o X ao quadrado, hein? Sobre 2 vezes menos 1. E pondera lá. R$25. Não, calma. O X do vértice tem essas pegadinhas nas questões. Olha para a equação. O preço do litro é o parênteses. A quantidade de litros é esse parênteses. O X do vértice, ou qualquer X, é o número de vezes ou que ele dá um desconto de 1 centavo ou que ele aumenta 100 litros as vendas. Então, o preço da gasolina vai ser R$1,50 menos 1 centavo vezes 25. R$1,25. Beleza. Quando se eu quisesse o Y do vértice era direto, a resposta era menos delta sobre 4A, B ao quadrado, 2.500, menos 4AC, vai dar 60 mil, e aí vai ficar negativo sobre 4A, vai lá e faz a conta. Mas eu queria fazer de outro jeito. Repara, eu tive que fazer isso aqui, esse eu não tenho como correr, tive que fazer a distributiva para depois fazer o X do vértice. Mas e se eu te falasse o seguinte, o X do vértice ele está exatamente no eixo de simetria. A distância desse ponto até esse ponto é igual a esse ponto até esse ponto. Ele fica bem no meio das raízes, cara. Se eu falar para você que aqui é 1, aqui é 5, o cara que está bem no meio é o 3. Então o X do vértice tem uma outra fórmula. É a média aritmética das raízes. Então, cara, as raízes dessa equação nada mais, nada menos são do que as raízes dessa e dessa. Então, uma outra solução possível, que eu vou fazer aqui embaixo, é o seguinte. Modo Enem. Acha a raiz desse cara. 1,5 menos 0,01x. Para começar, igual a zero para achar a raiz. Para começar, multiplica por 100. 150 menos x igual a 0, x igual a 150. Acha a raiz desse cara aqui. 10.000 mais 100x igual a 0. Joga o 100x para lá. Menos 100x igual a 10.000. X igual a menos 100. Isso quer dizer que o X do vértice
é mais 150 menos 100 mais o menos 100 sobre 2. X do vértice é 25. Achou bem mais rápido, não precisou fazer distributiva, cara. Ah, quando ele tem um macete para o y do vértice, eu, Matheus, quando chego nessa situação, se ele me der a equação completa, me deu aqui direto, aí eu vou fazer a fórmula. Mas se ele me deu para eu montar a equação igual a essa questão, o que eu vou fazer? Eu vou achar o x do vértice por aqui. Muitas vezes as raízes são bem pequenas, tu faz de cabeça, tá? Essas duas raízes. E aí você substitui aqui e acha o y. É mais rápido do que fazer a distributiva e calcular o y do vértice. Por quê? Porque o y do vértice não é a resposta da função quando eu uso o x do vértice. Calculo o x e substitui lá, é mais prático. Tá bom, galera? Um grande beijo. E não acabou não. O conteúdo acabou, mas tem mais um vídeo com as questõezinhas pra gente. Valeu!